estamos de volta. E hoje a gente vai conversar sobre mais um YA, né, por que não? Que é o Garotas de Neve e Vidro, da Melissa National. Não sei. E o seguinte, eu só tenho uma ressalva, uma pequena ressalva a fazer acerca da história, e que me incomodou um pouco, porém não interferiu a leitura, assim, tá? De maneira alguma. Mas eu acho importante fazer essa ressalva porque realmente me incomodou. Mas então é o seguinte, a história ela vai se passar na Primavera Branca, que é um reinado que foi dividido assim, entre Norte e Sul, né? E o Norte recebeu esse nome, Primavera Branca, por causa de uma maldição que uma rainha, aí, há anos atrás, aconteceu uma tragédia na família dela e ela acabou meio que culpando o lugar, né, por essa tragédia. E aí, desde então, que neva direto no norte. Assim, é uma neve constante, inclusive o norte perdeu a capacidade de produzir alimentos, né, nada cresce na neve, então ele passa, assim, ele depende muito das coisas que vêm do sul. E isso já acontece, né, há vários anos e todo mundo chama a maldição de Síbil, né, tem até uma estátua dela e tal, que eles rezam pra ela, pra ver se acaba com essa maldição, enfim. Só que nada resolve. Continua nevando. Daí, no sul, a gente vai ter, então, já no presente, um mago, o Gregory, que ele é uma pessoa, assim, muito perturbada, né? Ele tem umas ideias muito esquisitas, mas ele é muito poderoso. Ele tem a capacidade de criar seres, não necessariamente assim, seres inanimados, vamos dizer assim, né? Porque através da magia ele consegue criar, por exemplo, de um bolinho de areia, ele consegue criar um rato. Só que essa magia, ela é considerada, né, tipo, inanimada porque ele não colocou o sangue dele na criação e então a criatura não tem um coração ali batendo, né? Não tem sangue circulando ali. E é só ele estalar o dedo que ele volta a ser areia. Então, ele tem muitos poderes. Então, assim, ao mesmo tempo que as pessoas têm muito medo dele, ele é muito requisitado para fazer outras coisinhas ali. E aí, o rei Nicholas, ele mora na Primavera Branca, né, no norte. A gente vai ficar sabendo, eu não vou entrar em detalhes, porque é uma da graça da história justamente descobrir isso. Mas o rei Nicholas convida esse mago Gregory e a filha dele, a Mina, para ir morar com ele, né, na corte, lá no norte. E aí, conversa vai, conversa vem, o rei viúvo acaba se interessando pela Mina e a Mina por ele. E claro, é óbvio que eles vão casar, que, né, eles vão manter ali um relacionamento. E ela vai virar madrasta da Lynette, que é a filha do Nicholas. E assim, como ela a Lynette perdeu a mãe muito nova, a referência de mãe que ela tem é a Mina. Então assim, elas vão desenvolver um relacionamento muito próximo, sabe? Elas vão virar realmente, assim, amiguinhas, né? Porém, o rei Nicholas, ele sempre limita as ações da Lynette porque ele tem muito medo de perdê-la, né? Ele ficou muito sentido com a morte da esposa, então ele coloca várias limitações. Então a válvula de escape da Lynette acaba sendo a Mina. Então elas ficam mais próximas ainda. Só que o que acontece? Se fosse só isso, né, a gente não teria um livro. Mas aí as coisas começam a dar um pouco errado. E algumas coisas vão acontecendo. E eu, sinceramente, eu não posso contar, entrar em detalhes, porque vira um spoiler muito grande e perde a graça da história. Mas, pelo título do livro, que é Garotas de Neve e Vidro, e nós temos duas personagens principais, que é a Lynette e a Mina, já dá meio que pra entender aí. E lembrando que é um livro de fantasia, então assim, a magia ali do Gregory, ela tá muito presente nessas duas personagens. Então o livro vai ser dividido em dois núcleos, né, de história. Vai ter os capítulos da Lynette, que são narrados no presente, e os capítulos da Mina, que são narrados no passado. A gente vai acompanhar essa mudança dela do sul para o norte, o casamento dela com o rei, a relação dela com a Lynette, até que um pouco depois ali da metade do livro, esses dois núcleos vão se encontrar no mesmo presente. E aí pra frente
tem várias histórias ainda para acontecer. Uma observação, uma coisa que eu achei muito interessante nesse livro é que a autora, ela resolveu explorar a sexualidade da Lynette. Ela é uma adolescente de 16 anos, se eu não me engano, 16, 17, e ela tem essas dúvidas de adolescente, ela tá passando ali por momentos de descoberta, e ela tem até uma passagem no livro em que ela fala que ela sempre achou que o relacionamento se dava entre homem e mulher. Só que ela não se sente dessa forma. Então ela começa a questionar se isso é certo, se é errado. Existe uma pessoa ali que vai ajudar ela a entender esses sentimentos. Então eu achei isso muito válido, o jeito que a autora abordou esse assunto, né, da homossexualidade no livro. Eu acho muito importante, é uma referência muito boa. E ela fez assim de uma forma muito delicada, sabe? Ela expôs mesmo, sabe, as dúvidas em relação a isso. Ela deixou isso de uma forma muito bonita, até, eu diria. E agora a gente entra na ressalva que eu falei. O que acontece? Aqui na orelhinha do livro está escrito assim: este aclamado reconto feminista de Branca de Neve nos leva ao mundo singelo e ao mesmo tempo maravilhoso. Na hora que eu li isso, eu já estava, acho que mais na metade assim, do livro. E de Branca de Neve, eu não vi nada. Sério. Tipo assim, eu até inclusive depois fui pesquisar a história da Branca de Neve pra ver se eu tinha certeza, pra ver se eu não tava confundindo os contos de fada. Mas o que acontece? Branca de Neve, né, eu imagino que todo mundo... Ai, que mosquito chato. Todo mundo conhece, né, a história da Branca de Neve. E assim, o de próximo, que seria entre essas duas histórias, é o fato do rei, né, ter perdido a mulher no parto. Aí teve a Branca de Neve e aí ele casou com uma outra mulher, a madrasta, Má. E ela era muito bonita e não sei o que, ela tinha um espelho mágico e aí ela ficava lá, quem é a mais bonita, não sei o que. Só isso. Sabe, assim, é só o fato do rei ter casado de novo, sabe, com uma pessoa mais bonita. Porque o resto da história, realmente eu achei que ficou meio perdida nessa comparação, nesse reconto da Branca de Neve. Uma coisa que me lembrou muito mais, que assim, aproximou muito mais pra mim da história, foi o conto da Rainha da Neve, que é do Hans Christian Andersen, que é uma grande referência aí, né, dos contos de fada. Ele escreveu A Pequena Sereia, O Patinho Feio, O Soldadinho Chumbo, enfim, tem várias histórias aí. E um desses contos é justamente a Rainha da Neve. Então assim, pra quem não sabe, é o seguinte: o conto gira em torno da luta entre o bem e o mal, as trevas da razão fria e o calor do coração humano, vivido por um menino e uma menina, e apesar... então assim, que é o Kai e a Gerda, eu acho que é assim que fala. E aí, tipo assim, pra vocês terem uma ideia, o conto ele é dividido em 7 partes. E aí assim, só de ler aqui, eu achei a história muito mais próxima da Rainha de Neve. Esse conto foi escrito em 1800, qualquer coisa, já está em domínio público, então se você tiver curiosidade, leia esse conto, é rapidinho, da Rainha da Neve, relembre da história da Branca de Neve e depois vem aqui me ajudar a resolver essa questão, porque eu realmente achei um pouco forçado esse reconto da Branca de Neve, de verdade, assim. Mas, ok. É só assim, só foi um comentário, porque realmente me incomodou ter lido isso aqui na orelha. Eu achei que foi um marketing meio forçado. Mas tudo bem. Eu até li nos agradecimentos aqui atrás da autora pra ver se ela tinha comentado, né? Feito algum comentário a respeito dessa comparação, dessa inspiração. Mas não tem nada disso. Então, enfim, fica aí só essa observação. Mas, no geral, o livro é interessante, ele é gostosinho de ler. É bem assim... As questões que ela coloca aqui no livro são bem interessantes, apesar de ser uma linguagem bem jovem adulto, sabe? Ela consegue abordar assuntos muito interessantes, como eu falei, a questão da homossexualidade, essas dúvidas mesmo de adolescente e a própria questão de fidelidade, sabe? Entre as pessoas ao seu redor. Como que você vai lidar com situações
o que vem em primeiro lugar, se é a família, se é o reino, se é o poder, se é a beleza. Então, assim, eu achei que são questões válidas. É um livro, assim, normal, sabe? Tipo, ele não é ruim, mas ele também não é o melhor de todos. Mas é isso. Por favor, me ajudem a esclarecer esse negócio da Branca de Neve, porque eu realmente fiquei na dúvida. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo.